Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes! Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso neste sábado, aqui na frequência de 101,3 no FM. Estamos no site também, radioguaíba.com.br, e a nossa equipe de trabalho hoje na Central Técnica e na mesa de áudio, Jorge Latino Brum, Luciano Vargas, Cleiton Lopes e Jefferson Gomes. Na produção, o Otto Bede. Na gerência de jornalismo, o Rafael Sequim. Na direção-geral, Claudinei Girotti. Conversa de Sucesso tem o oferecimento do Escritório Previdenciário. Telefone 51 992 79 4586 e Transportadora Minuano. Tem sempre uma Minuano perto de você. Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio. Telefone 2121 0999, código de área 51, e tem o site transminuano.com.br. Pois a nossa convidada de hoje é a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. É a Antônia Scalzilli, advogada formada pela PUC e criadora de angus e brangos em propriedades em Bagé e Caciqui. Participou do Comitê de Combate ao Abigeato e posterior Força-Tarefa de Combate aos Crimes Rurais, que culminaram com a criação das delegacias especializadas, graças ao trabalho desse grupo aí onde a Antônia participou. Em 2022, ela assumiu a direção da Comissão de Crimes Rurais do Instituto Desenvolve Pecuária e a Comissão de Segurança Rural da FEBRAC, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, e passou a integrar também a Comissão Fundiária da Farsul. Então, tem muita história para nos contar. A Antônia Scalzilli, bom dia, alegria em te receber aqui, Antônia. Desculpe essa intimidade, mas nós nos conhecemos aí e é uma alegria sempre te receber aqui. É verdade, aliás, a honra é minha, né? A honra é minha, eu sempre tenho que dizer doutor Rogério, porque é uma grande honra, um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Guaíba para a gente conversar aquilo que a gente gosta muito de conversar também, né? Fora, claro, nos bastidores, sobre a nossa amada pecuária, sobre segurança no campo. Então, Antônia, essa tua dedicação aí, depois nós vamos falar de angus e brangos da qualidade, mas essa tua dedicação aí, essa tua preocupação com o combate ao abigeato, que nunca terminou no Rio Grande do Sul. Eu me criei ouvindo o abigeato, tu muito mais. Então, e o que se pode fazer? Essa força-tarefa tem ajudado? Tem diminuído, muito, pelo menos? A questão do abigeato no Rio Grande do Sul, Rogério, ela é cultural. Ela sim. É cultural, justamente por isso que a gente vê números tão diferentes do restante do Brasil. Uhum. Na história da formação do nosso estado, né, falando em pecuária, sempre tinha aquela história dos empregados que iam então recebendo como parte do pagamento, alguma parte do gado, uma ponta do gado, às vezes não havia tanta lisura nesse recebimento, e foi se criando essa ideia do abigeato. Então, por isso que é algo muito próprio nosso. Mas até a expressão fora do Rio Grande, ninguém sabe o que é abigeato. Ninguém sabe. A palavra, o que é isso? Que palavra é essa? Ninguém sabe, exatamente. Então, quando a gente olha, e quando na Força Tarefa se colocou pela primeira vez uma lupa nos crimes do campo, se viu que não era nada do romantismo que se imaginava até então, daquela história de furtos famélicos, de se carnear uma res para se distribuir para os mais necessitados na cidade. O que se viu ali foi realmente o crime organizado, associações criminosas, e que viam no campo um ambiente extremamente propício para esse tipo de crime, que tem um grande impacto na receita do Estado. Ele começa lesando primeiro o produtor, mas ele acaba sendo um crime contra a fazenda e um crime, ao fim, contra a saúde pública. Exatamente, contra a saúde. Isso é muito importante que se diga, porque impacta a população geral, a população urbana. Então, quando nós vimos isso, nós entendemos que havia necessidade de modificar a maneira de atuação das polícias. E aí que se criou na Polícia Civil, então, as delegacias especializadas para tratar especificamente os crimes rurais. Porque até então, quando a gente fazia um boletim de ocorrência... Eu lembro,
Antônio, estamos conversando aqui com a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antônia Scalzilli. Eu lembro, Antônia, que uma primeira tentativa, digamos assim, oficial, foi quando a Brigada criou os Abas Largas, né? Aquele regimento Exatamente, polícia montada, que até agora estão né? gravando um filme sobre isso em Santa Maria. Pois agora estão fazendo em Santa Maria, né? Mas eu Isso. lembro dessa ideia Exatamente. do brigadiano a Isso. cavalo, né? Isso. Perseguindo abjeatários, né? Tem toda... Isso é tão antigo quanto a nossa história, né? E permanece aí. Mas ainda era naquele tempo daquilo que tu falaste aí, que era a tradição, nunca vai acabar o abigeato, né? Essa coisa meio romântica, Bem romântica. assim, né? Meio assim, outsider, vamos, Exatamente. né? Mas agora não, agora Não. parece que tem, né? E é complicado é que pode ser o furto de uma carneada de uma res, ou podem ser 50, que apenas é o furto. Sim. E, na verdade, existe toda uma construção de associação criminosa, organização criminosa, então, que foi o sucesso que nós tivemos na grande redução, então, dos indicadores, que já chegam quase na volta dos 80%. Ah, bom, é importante isso aí. Então, já tem índices... Já tem índices muito diferentes de quando nós começamos lá em 2016. Nós tínhamos lá em torno de 11 mil ocorrências por ano. E o ano passado nós fechamos o ano em torno de 3.200 e este ano ainda em redução. Sim, mas uma redução muito significativa. Importante. Mudou já o cenário. Então isso significa que para este tipo de crime, que era uma coisa atávica, o roubo nunca vai acabar, assim como o contrabando. O contrabando na fronteira é uma tradição. Flores da Cunha já dizia, se você botar um brigadiano de mão dada ao longo da fronteira, o gado passa pelo meio das pernas. Porque é uma tradição, não, mas acabou essa coisa romântica. Acabou. Mas isso significa que essa tolerância zero ou próximo disso tem ajudado, né? Ajuda muito. E a gente segue nessa construção, sempre na busca da redução, porque claro que cada vez é mais difícil a gente conseguir uma redução mais brusca, porque vai ficando mais fino o combate. Sim, Mas claro. o que a gente percebe é o seguinte, ponto 1, existe muito retrabalho de prisões. Como a pena ainda é uma pena baixa e como às vezes nós temos um judiciário que não é sensível à problemática, aquilo que a gente conversa, né? Claro. Existe quase que uma indicação de que crimes contra o patrimônio não têm um alto potencial ofensivo. E isso é muito complicado porque impacta na escalada da violência nos municípios. E nos nossos municípios de interior, onde a grande maioria vive do agro, impacta muito. Porque a gente tem muito trabalho durante o dia para produzir e muitas noites passamos também fazendo ronda nas propriedades onde existem ainda algumas regiões mais sensíveis, porque o crime ele migra, né? A polícia trabalha, combate, e o crime vai buscando sempre se realocar. Mas nós seguimos, então, com a chegada da rastreabilidade, que vai ser uma grande ferramenta de auxílio, e nós seguimos abrindo delegacias especializadas. Cada vez mais unindo, capacitando os policiais para a temática do agro, porque é uma temática muito particular, para que eles aprendam, então conheçam raças, marcas, sinais, e trabalhar nessas grandes extensões de terra por grandes estradas de chão. Sim, Anina, especialmente nessa área aí, onde a senhora tem aí criação de angus e mangos, Bagé e Cacequi, que são municípios de áreas imensas, né? Áreas territoriais imensas. E foi em Cacequi que eu fiz a minha escola, que eu me capacitei então para trabalhar, porque lá nós tínhamos, Rogério, o abigeato como um custo fixo de produção. Olha, fazia parte da nossa planilha de custos. Sem dúvida, né? Eram mais ou menos 100 cabeças por ano. E naquela época, a sensação que nós tínhamos é que era um enxugar gelo. Meu Deus do céu. Porque eram rondas, véspera de feriados, noites de lua cheia, a gente rondava o campo, dando tiro, foco de luz, era uma função. E depois, isso por conta própria. Cada proprietário tinha lá o seu... Cada um que se salvasse como pudesse. Porque sim. a gente fazia um boletim de ocorrência, entrava na delegacia, e aí a delegacia estava investigando um crime contra a vida, um homicídio. Claro que o crime contra o patrimônio vai ficar no fim da fila. Claro. E as provas são muito delicadas, elas se perdem com muita rapidez. Claro. Então essa é a grande diferença das delegacias especializadas, investigando com muita inteligência, com os melhores recursos que as polícias dispõem, o crime contra o campo, no campo. E já que nós estamos falando em Cacequi, Bagé, lá já tem essas delegacias Bagé, DECRABs. As delegacias são regionais. São regionais. Elas devem ser regionais, é importante que se diga, elas não são municipais, porque
o crime abigeato é um crime itinerante. Claro, exatamente. Então nós precisamos ter regiões cobertas. Claro. Onde todas as delegacias se conversem, porque afinal de contas um furto pode acontecer em Bagé e caminhar até Passo Fundo, Sim, até Lagoa Vermelha. Claro. Então essas delegacias se conversam e elas estão estrategicamente posicionadas como se fosse um cobertor em cima do nosso estado. Então agora as próximas a serem, nós temos Alegrete, Bagé, Camaquã, Cruz Alta. Abrimos agora Santo Antônio da Patrulha, Santo Ângelo. Então As próximas serão Santa Maria, Rio Grande e Vacaria. Sempre com o apoio total do governo do estado nesse aspecto. O governo do estado... Deixando os policiais... Sim, isso é muito bacana que se diga, porque as DECRABs são uma política de estado que estão dando muito certo. O governo Eduardo Leite comprou essa ideia e ampliou o que o governo Sartori iniciou. A Força Tarefa começou no governo Sartori, junto com o Cairoli, e depois então o governo Eduardo Leite comprou, entendeu a importância que é a segurança no campo e ampliou o projeto. Então nós temos total aval do governo do estado, junto com a Polícia Civil e Brigada Militar, cada uma atuando na sua expertise. E é interessante, voltando aí, essa atuação permanente é que faz a redução, quer dizer, prova que tendo essa presença do Estado é que é legal. Onde a lei chega, o crime vai embora. Não há espaço para os dois. A presença da lei é o crime fugindo. Como coíbe. A polícia passando na frente das porteiras, circulando, exatamente, é importantíssimo. E isso está provando, né? Essa prática, esse exercício, essa presença policial está mostrando que é possível, sim, se reduzir pelo menos, né, a números toleráveis, números suportáveis. Sim, e é importante, Rogério, eu tenho feito essa provocação como produtora que sou, de que o pecuarista, o agropecuarista, ele não pode simplesmente se colocar na posição de vítima. Ele precisa sim entender que ele é parte dessa engrenagem de sucesso. Claro. Ele precisa obrigatoriamente fazer boletim de ocorrência. Sem dúvida. E ele precisa também, à medida do possível, de usar das tecnologias e inovações que nós temos no campo hoje. Então hoje com o Starlink, todo mundo tem acesso ao meu Starlink, consegue colocar câmeras de monitoramento, porque essas câmeras são as provas cabais, auxiliam e muito nas investigações, nos inquéritos, nas construções. Aproveitar, digamos assim, essa tecnologia, essa modernidade aí para auxiliar na repressão, porque isso aí só se combate com repressão. Só se combate com repressão. Não tem outra, né? Não tem outra forma. Porque eles precisam saber, o abjetário, né? Essa palavra é incrível, ele precisa saber que não é mais tão fácil agora derrubar uma cerca, pegar uma reza e carnear. Sim, nós estamos atentos. Tem olhos eletrônicos patrulhando ele. Exatamente, que a polícia dará a pronta resposta. Então, e o resultado é esse aí, né? Esse é o resultado. Quase 80%. Mas esse assunto é muito importante, mas vamos falar agora aí da nossa carne, que está cada vez melhor. E a Antônia Scalzini cria Angus e Brangus em Bagé e Cacequi. O que levou essa tecnologia da carne? Por que vocês entenderam? Porque até então a carne do Rio Grande do Sul... Agora hoje não, a carne do Rio Grande do Sul está entre as melhores do mundo. Eu estou exagerando? Não, né? Não, nem um pouco. Eu acho que tu está sendo super justo. E o que levou esse aperfeiçoamento, Antônia? O que vocês se conscientizaram que a qualidade é um ponto de elevar a exportação, o conhecimento, a tecnologia e a grife, carne gaúcha? Eu acho que a gente se deu conta de que as raças britânicas que nós temos aqui totalmente vocacionadas para o nosso meio ambiente deveriam virar uma marca. Hoje a gente vê que Angus é mais do que uma raça, é uma marca. É uma marca, exatamente. E a Brangus vem exatamente nesse mesmo caminho. Exatamente nesse mesmo caminho. São duas raças excelentes. E eu tenho as duas porque eu tenho propriedades em regiões distintas. E cada sistema produtivo, cada... Bagé tem um tipo de pastagem, é um bioma pampa ali, que é muito mais voltado para a criação do Angus. E em Cacequi com solos mais arenosos, onde eu consigo fazer uma pecuária mais tropical. Nós vimos que a heterose do Brangus era mais adaptado e a coisa vai muito bem. Então são duas excelentes raças que produzem uma carne totalmente diferenciada e o sucesso está justamente na integração do animal com o
Pampa. O claro. nosso amado Pampa. Tá, e qual é a idade ideal para o abate, para você saber que a carne é de qualidade? A gente reduziu muito já a idade de abate aqui no estado. Pois é. Então nós fazemos, tem alguns que fazem uma pecuária mais intensiva e tem aqueles que fazem uma pecuária semi-intensiva, mas até os 30 meses é como a gente consegue assim, obter a melhor carne, o melhor momento de proveito da carne. E a gente tem trabalhado muito bem, tanto que os resultados estão aí. Nunca se abriu tantas parrijas, churrascarias e casas de carne de excelência. Antônia, e outra coisa interessante, houve um tempo, eu me criei assim, carne de segunda é dura, carne de segunda é para sopa, carne de segunda, sei lá o que fazer guisado. Hoje não, hoje você compra uma paleta, você compra uma carne, dá para fazer bife. Claro, existem cortes excelentes do dianteiro. Do dianteiro, isso aí. Deram nomes americanos para, renomearam com nomes mais interessantes, até uma questão de uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing. Que colou super bem. Então a gente tem o shoulder, tem vários Denver steak, enfim, que são nomes bonitos e o pessoal vai e é o dianteiro. E é o dianteiro. É o dianteiro, são cortes magros, saborosos, muito saborosos e extremamente macios. Tudo tem a ver com a raça e com a idade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim. E com o acabamento, né? Essas raças, elas propiciam o marmoreio, que é o diferente do que a gente tem daquela carne commodity do Brasil Central, que sim, tem que ser obrigatoriamente muito jovens, porque aí sim é diferente, eles não têm aquela gordura entremeada que o britânico tem. Que o nosso gado tem. O nosso gado aqui tem. Então, nós estamos trabalhando com a excelência da pecuária e isso tem se mostrado. Tá, e exatamente essa qualidade da carne gaúcha, ela já passou da nossa fronteira. Hoje, no Brasil mesmo, você vai numa parrija no Rio de Janeiro, a carne do Rio Grande, a conversa é outra. A conversa é outra, mas sabe que eu acho que a gente ainda tem um grande trabalho e por isso a importância de nós estarmos juntos aqui, Rogério. O teu trabalho, a parceria com o Instituto Desenvolve Pecuária é fantástica, porque existe ainda uma divisão como se a população urbana não tivesse pertencimento ao que acontece no campo. É como se fosse assim, o pessoal que trabalha no campo, eles estão lá. E nós aqui, e a única conexão que existe talvez seja num churrasco de domingo. Isso. Mas a verdade é que isso é muito diferente. Tudo que acontece lá vem para a cidade. Claro. Desde a camiseta que a gente usa é agro, é algodão, a sola do sapato, enfim, tudo é agro e as pessoas não sabem. Então eu acho que precisa muito dessa reconexão do que acontece. E isso passa por divulgar, sem dúvida. Comentar, não tem dúvida. Insistir. Sabe como se alfabetizar uma criança por repetição? Mas o Instituto Desenvolve Pecuária tem feito isso. A gente tem feito esse isso. trabalho. A gente tem se proposto a, de certa forma, protagonizar essa mudança no comportamento do produtor, que durante muito tempo, Rogério, trabalhou, baixou a cabeça, entendeu que a sua missão era produzir, trabalhar e produzir, e que os frutos falariam por si. Mas a verdade é que enquanto a gente estava dentro da porteira, fechados, trabalhando, inclusive na pandemia, quando tudo parou, nós não paramos, porque a gente tem a missão de alimentar com segurança, responsabilidade o mundo. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas e crescendo. Então a gente precisa cada vez mais divulgar quem nós somos, como nós produzimos, todo o impacto na cidade. Isso passa por qualidade de carne, passa por segurança, passa por responsabilidade ambiental. Claro. Porque enquanto a gente trabalha de boca fechada, outras pessoas, por outros interesses, que eu sinceramente não consigo entender como podem fazer isso, porque isso é um tiro não é nem no pé, distorcem o que o agro é. Você está levando o assunto para onde eu queria conduzir. Então, enquanto o Rio Grande do Sul tem esse destaque, essa fama de ter essa coisa meio atávica com a terra, com o arroz, com o gado, essa tradição nossa de produzir alimentos, Está muito no nosso DNA. Isso é do nosso DNA, é uma não paixão adianta. Nossa. Já quem nós somos, né? Mas já fomos assim, o celeiro do Brasil. Já fomos e não somos mais. Isso é uma pena. Mas uma pena. Aí, ao mesmo tempo que nós estamos falando em comunicação, nós estamos falando dessa integração do campo com a cidade precisa conhecer melhor de onde vem aquilo que está na mesa dele. Né? Isso. Aí nós temos, e eu não posso deixar de falar contigo isso aí nós temos aquele procedimento
inaceitável da Faculdade de Veterinária de Pelotas, onde oficialmente se coloca contra o agro. Onde é que esses veterinários vão trabalhar? Numa lojinha pet no shopping? É isso que eu não consigo entender. A destruição... Quem se propõe a promover eventos como esse, quer destruir o país. Quer destruir, porque isso não existe conta matemática que feche com algum resultado positivo de uma pauta dessa. E Rogério vai além. Todas as quintas-feiras de manhã, eu acompanho a Comissão da Agricultura e Pecuária na Assembleia Legislativa. Ali pautas muito importantes que impactam a vida da gente estão sendo discutidas. Então eu sempre estou lá. E quinta-feira passada, tinha uma audiência pública de comemoração dos 50 anos da Embrapa. E começou uma barulheira do lado de fora. E eu saí para ver o que estava acontecendo. Pois bem, é o capítulo 2 do que aconteceu em Pelotas. Só que com crianças. Com crianças. Estava lá o mesmo deputado com, assim, eu acho que eram mais de 100 crianças no átrio da Assembleia Legislativa falando... Gritando, assim, eram hinos a Che Guevara, falando que eles eram sem terrinha. Então, assim, é uma doutrinação em inocentes, em crianças que estavam lá, a grande maioria de crianças de colo. E os pais dessas crianças? Quer dizer, crianças servindo como massa de manobra. E qual é o futuro? Qual é o futuro? A destruição. Eu sou da teoria seguinte, que todo sistema produtivo lícito importa demais ao Rio Grande do Sul. Todos os tamanhos, todos os modelos. E, aliás, nós estamos construindo dentro da Secretaria da Agricultura do Estado, a pedido do governador, um projeto de desenvolvimento da pecuária gaúcha como um todo, entendendo todos esses sistemas e colocando dentro da solução. Porque 85% das propriedades gaúchas tem até 50 cabeças de bovinos. É claro. Então somos minifundistas. São pequenos, claro. São minifúndios. Então nós temos que organizar para que todos eles sejam rentáveis. Porque são muito importantes. Os médios e os grandes são poucos. 1,5% é a nossa topo de pirâmide que produz essa carne. Mais ou menos, se a gente pegar até a metade, 3% que produz essa carne de excelência que todo mundo quer comer nos domingos. Mas nós precisamos colocar todos olhando para o mesmo norte. Claro. Então essa destruição do agro, uns contra os outros, isso não cola, não dá certo e não consigo entender qual o objetivo que não seja a destruição do agro. É um ódio irracional. Isso aí... Essa utilização de crianças, há sei lá quantos anos eu falo isso, eu lembro, estava lá na Rádio Gaúcha, ainda eu me lembro que uma escola religiosa de Porto Alegre levou as crianças do primeiro ano do primeiro grau para visitar um acampamento do MST, crianças de 7, 8 anos. Eu digo, tinha que levar essas crianças na Tramontina, tinha que levar essas crianças aqui na Fiergues. Claro, com aquilo que dá certo, aquilo que nos leva para frente, que faz o Estado prosperar. E eu classifiquei como crime pedagógico. Mas é um excelente termo. E vou te dizer, eu acho que a solução da virada de chave do nosso Estado, de colocar de novo no prumo, passa por nós fazermos aquilo que eles fizeram há 30 anos. Há 30 anos eu recebi na minha escola também, que era uma escola de padres, visita de deputados, na época não eram deputados, mas já eram ativistas da esquerda, falando para crianças de 10 anos. Que barbaridade, isso. E eu naquela época, Rogério, eu já olhava aquilo com péssimos olhos, porque eu recebi os valores da minha família muito cedo, e eu acho que é importante que nós o façamos com as nossas crianças. Claro. Mas nós precisamos fazer mais do que trabalhar somente por nós. A gente precisa ocupar os espaços também. Se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir vencer essas pessoas que estão... Tem que enfrentar. Sem dúvida alguma. E não precisa inventar a roda, o modelo já está aí. A gente tem visto que o que eles têm feito tem dado certo. Claro, não tem dúvida. Agora, o que surpreende é a leniência dos conselhos tutelares, do Ministério Público, tão zeloso com relação à criança e à adolescência, permitir que essas crianças sejam massa de manobra. Sabe que isso me lembra um pouco, Antônia, me lembra um pouco o que o Hamas faz lá na faixa de Gaza. Aí vem Israel bombardeou uma escola, Israel bombardeou um hospital. Não, Israel bombardeou um esconderijo do Hamas que tinha crianças, velhos e idosos como reféns. Perfeito. Né? Essas crianças são reféns.
do MST, dessas São, lideranças não tem aí. condição nenhuma de julgar o que está acontecendo. Eles não podem reagir. Não podem. Então, isso é uma coisa que o Estado tem que se preocupar mais. Acho meio difícil, porque na situação que nós estamos vivendo, mas cabe ao proprietário, às forças democráticas, reagir contra isso. Eu não vejo. Eu acho, nós não podemos ver o que acontece, simplesmente ver mais um evento como esse passar. E isso acontece, estava na Assembleia, então, a semana passada. Veja na só. Assembleia, quer dizer, já foi o segundo movimento nesse mesmo sentido. Meu Deus do céu, Mas vamos ver, né? Contra tudo e contra todos, né? A luta do pecuarista, do agricultor, do homem da terra, além de ter que enfrentar problemas de preço, de safra, de infraestrutura, ainda tem que enfrentar o crime ideológico, né? A coisa para destruí-los. É verdade, mas eu acho, Rogério, que essa questão específica se deve ao fato de, durante muito tempo, nós não termos agido quando devíamos. Isso aí, é verdade. Mas eu acho que não dá para passar muito a mão na cabeça. Questão de preço, mercado, isso tudo são as regras do jogo. Claro. Faz parte, são momentos de alta, momentos de baixa. Nós vivemos agora uma crise sem precedentes, isso é fato. Estamos no epicentro de uma mudança climática. E também não pode ser ideologizada, não pode. Mas até isso. Até isso, pois isso. Então, ontem eu vi uma postagem de pessoas criticando que agora até então estão entrando em defesa dos cachorros, dos cachorros presos, que não podem ser só os caramelos. Então, quer dizer, não há o que não haja nesse mundo. Tudo. É tudo. Então, assim, mas nós temos que tomar as rédeas daquilo que nos afeta. Não, e o importante, Antônio Scalzilli, nós estamos entrevistando a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Institutos como o Desenvolve Pecuária faz parte dessa luta aí. Já é um movimento de reação. Essa reação faz parte, né? Faz parte. Isso é importante, né? Sim. E mais integração com a comunicação, né? Dizer o que vocês estão fazendo. Isso. Né? O nosso trabalho, ele tem enfrentar claro. Olho no olho essa turma aí. Exatamente, nós temos dois focos. Nós temos a busca da excelência da produção dentro da porteira, e para isso temos várias pautas, e temos também o olhar de porteira fora. Justamente sobre isso, sobre nos posicionarmos, falarmos sobre a nossa carne, e também não permitirmos que ideologias de outro lado nos levem, nos mostrem como nós não somos. Pois né? E isso aí é comunicação. É comunicação. Recado, tem que dizer, tem que sair e dizer, olha, nós estamos fazendo isso aqui, o nosso trabalho é esse aqui, e tem coisas que nos prejudicam, que são essas e essas. Exatamente. Enfrentar e não terceirizar a responsabilidade. Não se vitimizar. Jamais. Absolutamente. Até porque, mesmo sendo vítimas de invasões, vocês não têm aquela proteção que deveriam ter, de quem deveria zelar pelo respeito à ordem. Também já tem até, né, algumas coisas aí que estão flexibilizando leis, justiças, interpretações. Então tem que partir por enfrentamento. Isso aí. Dentro da lei, óbvio, exatamente. mas reagindo no discurso, na comunicação. Sempre. Eu acho que. E é por isso que o Instituto de Pecuária está conversando conosco aqui hoje. Antônio Scalzilli, estamos chegando ao final da nossa. Mais algum recado que podia dar aí, que nós não falamos? Alguma coisa? Tem uma ação muito importante que nós estamos fazendo, que inclusive eu quero vir aqui oportunamente quando nós lançarmos. Vai sair uma campanha sobre o Fundocarne. Olha aí, ó. Fundocarne passa muito por isso. Nós entendemos que tínhamos que agir de uma maneira diferente, unindo a cadeia produtiva da carne. Existia sempre uma ideia de produtores versus frigoríficos, e nós resolvemos mudar esse formato de atuação e darmos as mãos para construirmos então um ganha-ganha dentro da cadeia, valorizando e comunicando a nossa carne. Muito bom. Nós ouvimos aqui, entrevistamos Antônia Scalzilli, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, advogada, criadora de Angus e Brangos e uma militante da causa do agro. Você ouviu Conversa de Sucesso, oferecimento do Escritório Previdenciário, telefone 992794585, e nos acompanhe segunda-feira às 5h30 da manhã. Começaremos o programa agora e temos um encontro marcado então. Temos um bom domingo a todos. Até lá. Conversas de Sucesso. Apresentação Rogério Mendelski.